obreiro é aquele. A tradução mais popular da palavra obreiro é aquele que trabalha na obra. Então, basicamente, o obreiro é todo aquele que está na igreja. Todo cristão, ele vai ser um obreiro. Porque quando ele se converte, ele faz parte de uma comunidade de fé, que é a igreja. Uhum. E dentro dessa comunidade de fé, é o famoso não existe crente de banco. Então, Sim. não existe aquela pessoa que vai na igreja, usufrui de tudo que a igreja tem, né? Como estrutura, ministério infantil, adolescentes, jovens, mulheres, homens, casais e tudo mais, pregação, enfim, estudo, e vai embora. Então, essa pessoa, ela não é considerada membro da igreja. O membro da igreja é aquele que está ativo nas atividades, que está envolvido no corpo, inserido no corpo. Então, essa pessoa, ela participa das atividades, das obras da igreja. Por isso que ele é um obreiro. Sim. Então, tecnicamente, todos são obreiros. Eu, como pastor, sou um obreiro. O membro que foi recebido na última apresentação de membros da igreja, ele tem que ser um obreiro. Ele vai servir onde? Onde ele foi direcionado para servir. Na diaconia, na intercessão, no ministério infantil, nos adolescentes, nos jovens, no estacionamento, no louvor. E aí o que vai diferenciar o obreiro é a função que ele vai exercer e as responsabilidades. Uns servem no pastorado, que é o meu caso. Outros servem na liderança, como é o caso da Jane. Outros servem no ministério, como integrantes. Por exemplo, como o guitarrista do Ministério de Louvor, como a professora do Ministério Infantil, entendeu? Como o obreiro que serve no estacionamento. Então, o que vai mudar é a função e as responsabilidades. Todos são Mas obreiros. todos são obreiros. Todos são obreiros. Eles cooperam de alguma forma. Sim. Então, a partir do momento que você coopera com o reino de Deus na sua igreja local, você é um obreiro. E isso foi bem interessante, porque muitos tinham, durante as aulas, a gente teve muitos questionamentos e a gente também ficou surpreso com a quantidade de dúvidas que as pessoas, os alunos ali, os seminaristas tinham acerca de ser o obreiro. Né? Porque diminuiu um pouquinho por ser servo, por ser um obreiro, eles achavam que era totalmente diferente de ser, por exemplo, um pastor, um evangelista, um missionário. Então, nós vimos essa discrepância sobre a compreensão do termo em si. Sim. É servo? Então é aquele lá que fica ali na porta. Mas eles não conseguiam ter essa dimensão que o pastor explicou. Todos nós servimos. Jesus veio e trouxe para nós o exemplo, né? Então, nós trouxemos biblicamente para eles essa discussão sobre o servir, o que era, as terminologias, da onde que surgiu a diaconia, porque a diaconia ela é do Novo Testamento, mas o servir a gente encontra no Antigo Testamento. Então, a gente viu realmente como eu, particularmente, né, professora da disciplina, eu fiquei muito surpresa com as dúvidas e as inseguranças que eles tinham. E a gente viu também muitos conceitos errados do servir. Então, eles tinham um preconceito ali sobre o servir, sobre a sua função, muito diferente um dos outros. Então, a questão da importância, a questão da honra, a questão de se ver ali no reino também. Então, foi muito interessante. As aulas têm sido muito, muito debatidas entre eles e graças a Deus por isso. Que a função, o que a gente busca é isso, trazer para eles uma estrutura para eles compreenderem eles ali no reino e também para eles conseguirem depois desmistificar algumas coisas que a cultura, outras denominações às vezes aprenderam ao longo da sua trajetória cristã. Porque nem todos que chegam na igreja são novos convertidos. Sim. Muitos vêm de outras igrejas. Né? Então já serviram em outras igrejas, mudou às vezes de cidade, ou simplesmente quis mudar de igreja, que infelizmente isso acaba sendo meio que normal. E o grande ponto é o quê? Que daí essas pessoas são inseridas na igreja e elas passam por um processo que, infelizmente, não é transmitido a elas na igreja como deveria ser. Porque daí elas são inseridas no corpo que é a igreja, pela necessidade e não pelo preparo. E isso faz com que elas pulem um processo muito importante, que é o discipulado. Porque, por exemplo, em Atos capítulo 6, versículo 1, diz assim: crescendo o número de discípulos, os apóstolos escolheram entre os discípulos quem iriam servir as mesas. Então, eles juntaram os discípulos, começou a crescer
o número de gente. Eles começaram a pregar, estavam pregando, após o Pentecostes ali, eles estavam pregando e crescendo o número de gente convertida. Então, começou a dar aquele boom. Imagina, numa pregação de Pedro, 3.000 pessoas se converteram. Depois, 5.000 pessoas se converteram. Nossa. Imagina. Muita gente. Imagine muita gente. Aí você pega isso e você não tem obreiro formado, porque eram 12 apóstolos, né? Porque eles escolheram Matias para entrar no lugar de Judas, e numa pregação 3.000 pessoas se convertem. Como que 12 apóstolos, né? 12 obreiros ali, vão atender 3.000 pessoas? É muita gente É pra cuidar. muita gente. É muita gente. Então, assim, não tem como. É inviável. Aí, o texto é bem claro e, infelizmente, isso não é levado em consideração. Porque crescendo o número de discípulos, não é crescendo o número de membros, não é crescendo o número de adeptos, não é crescendo o número de simpatizantes, não é crescendo o número da igreja, não é crescendo o número de seguidores, é crescendo o número de discípulos. E formar um discípulo dá trabalho. Dá trabalho. Dá trabalho. Formar Por um quê? discípulo é difícil. Por que dá trabalho? Porque você precisa ensinar, você precisa acompanhar. Essa pessoa ela precisa se tornar um discípulo. Alguém que caminha com você, alguém que é um pequeno você. Vamos pensar Sim. assim. Como Jesus fez. Jesus nos tornou um cristão, que é um pequeno Cristo. Então você tornar essa pessoa um pequeno você, não é que ela vai ser dependente de você. Você vai mostrar para essa pessoa o caminho a ser seguido. Ó, esse aqui é o caminho que deve ser seguido. Tem um teólogo, não me lembro se é o Martin Lloyd Jones, se não me falha a memória, acho que é o Martin Lloyd Jones que diz assim: eu sou, o discipulado é assim, é ele ou o John Stott que diz assim: eu sou um mendigo que está mostrando para outro mendigo onde tem pão. Esse é o discipulado. Então, o mérito não está em mim. Entendeu? Uhum. Mas está onde eu estou te levando para mostrar onde tem pão. Então, o discipulado é difícil porque leva tempo. Não é assim, rápido. Ele leva tempo. Porque o discípulo vai cair, ele vai errar, você vai ter que ir lá, vai ter que ajudar, ele vai se levantar. Então, é um processo. Um treinamento. É um treinamento. Não é alguma produção em cadeia. Hoje eu vou produzir 10 discípulos. Pá, tá pronto. Amanhã eu vou produzir 11. Depois eu vou bater minha meta, vou produzir 12. Não, não é assim. Sim. Entendeu? Até porque o nível de amadurecimento de cada um é muito diferente. Tem pessoas que amadurecem na fé muito rápido. E o nível teológico também. Isso, porque buscam conhecimento, elas oram, elas buscam a presença do Senhor. E tem outras pessoas que têm mais dificuldade. Talvez para uma cultura, e vem com muito sofisma na mente, muitas estruturas mentais que precisam quebrar, tem dificuldade de entender algumas coisas. Então, o processo é mais lento. Então, assim, é por isso que é arriscado você trazer um prazo pré-definido para levantar um discípulo. Então, você tem que acompanhar, treinar, ensinar o caminho ao ponto dela conseguir andar sozinha e formar outras pessoas igual a Cristo, não igual a ela. Sim. Né? Um dos pontos que mais a gente discutia em sala é as pessoas quando andam com você, elas conhecem mais você ou a Cristo. Aí é a régua de medição. Se conhecem mais a Cristo, ótimo, você está formando outro discípulo. Se conhece mais você está formando outro de você. E não é isso que a palavra ensina. Você está formando um discípulo seu, não de Jesus Cristo. Exato. Sim. E a gente vê que é isso que é um grande ponto de discussão para a igreja de hoje. Porque as pessoas querem formar discípulos para si. Sim. Para crescer a quantidade numérica da igreja. Não que isso seja bom, isso é maravilhoso quando o Senhor acrescenta. Mas é igual eu falei, o Senhor é que acrescenta, não é nós que acrescentamos. Eles estão formando dependentes emocionais. Sim. Entendeu? Em algumas igrejas eu já vi casos de dependentes financeiros. Olha. Entendeu? Teve um caso, uma situação que um rapaz, ele perdeu o emprego, ele não ia procurar emprego, porque sabia que o pastor dele ia ajudar. Que o pastor ia ajudar. O pastor ia procurar para ele. Eu acho que o pior ainda é dependência de conhecimento. Só é certo que o meu líder fala, o que o meu discípulo fala. Sim. Então, aquela coisa do discípulo, do discipulador não ser questionado em momento nenhum. Não pode ser confrontado, E pode ser confrontado, não erra. Não erra. E isso é um erro. Gente, quem de nós aqui nunca errou? Meu Deus do céu, se a gente for contar quantas vezes a gente pisou na banana ali, inúmeras vezes. Eu imagino que isso é mais comum do que parece, né? Sim. E uma das primeiras coisas que eu gosto de tratar com eles, assim, eu trato nos meus discipulados, eu sempre mostro a minha fragilidade.
Aí a primeira coisa que a gente escuta, nossa, mas você é igual a gente? Sim, sou igual. Sim. A diferença é a nossa intensidade de buscar o Senhor. Ou seja, eu sou igual, porque para não criar ídolos no nosso coração, Sim. e a gente vai cultivar uma idolatria gospel, onde eu idolatro o meu discipulador ao ponto de não questioná-lo, e já caí nessa besteira, já caí nessa falha, da gente achar que a pessoa é totalmente perfeita, e não é assim. Então, não tem como nós falarmos de diaconia sem preparar uma pessoa realmente discípula de Cristo. Sim. Ter um discipulador com perfil adequado, ter uma pessoa que está sendo acompanhada ali também, a gente conduzir. Aí tem muita questão do erro, onde a pessoa ela pode, igual o pastor falou, criar uma dependência, achar, não, ora por mim, jejua por mim. Então, é por isso que a gente gosta de usar esse termo. Nós chegamos em comum acordo dentro do Yahvé. Discipulado é um treinamento. Tem algum ponto em que o discípulo, em que vocês olham o discípulo e falam, ele tá pronto para formar outros discípulos, para deixar de ser o meu discípulo? Tem algum momento que vira essa chave? Sim, dentro da igreja a gente tem um departamento de discipulado e a gente gosta de rodar as pessoas que são discipuladas. Por quê? Justamente para não criar uma dependência e fazer com que essa pessoa tenha um outro tipo de aprendizado com outra pessoa, né? Cada um tem um estilo de aprendizagem, cada um tem um estilo de conduzir, um estilo de liderar, um estilo de ensinar. E quando eu convivo um pouco com o pastor Tiago, eu aprendo com ele. Quando eu convivo um pouco com o pastor Rafael, com a pastora Amanda, com as outras pastoras da igreja, a gente aprende de forma diferente e sobre um olhar diferente. Isso é muito, muito enriquecedor. Porque a nossa fé ela é construída de uma maneira muito ampla, isso é maravilhoso. E vai criando vínculos, né? E cria vínculo com um ano, outro ano cria com outro. Então, pelo menos a gente cria esse hábito de dar uma rodada para não fazer com que a pessoa às vezes fique muito dependente. É claro que tem algumas pessoas que a gente vê que tem que ter um cuidado muito específico, né? Pessoas que vêm muito feridas de outras igrejas, de contexto. Aí a gente dá uma atenção específica. Aí a gente escolhe alguém que tem aquele perfil que vai ser cura. Do jeito que tem. Que bacana. Porque a gente gosta muito de falar dos crentes que nos ferem. Eu adoro falar das pessoas que nos curam. Porque a igreja nos fere, sim. Os membros nos ferem, sim. Mas eles também nos curam. Então, eu gosto de pensar isso. Os que nos ferem são a minoria. Não, porque Deus levanta outro para trazer. Se tem alguém que nos ferroa, Deus levanta alguém para trazer um mel sobre as nossas vidas, sobre a nossa ferida. Então, tem que ser determinadas pessoas que a gente cuida. A gente faz, toda uma observação.